Amém? Amém, igreja? Amém. Ah, tá todo mundo cansado, tá? O dia hoje foi corrido, ontem então, muita chuva, muito corre-corre, muito tira-água, né? Salve a igreja com a paz de Cristo, amém? Abra suas Bíblias aí no livro de Isaías. Isaías capítulo 49. Amém. Isaías capítulo 49, versículo 8. Eu vou ler o 8 e depois eu vou ler o 14 e o 15. Amém? Diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, no dia da salvação eu o ajudarei, eu guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. 14. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Amém? Glória a Deus. Só até aqui, igreja. Está sempre bem breve. André está sempre comendo algum pedaço do horário. Estou brincando, estou brincando. Amém? Então, irmãos, eu não sei como que você chegou hoje aqui. Tem dias, meu amigo, parece que nós fomos esquecidos por todo mundo. Às vezes nós achamos até que os nossos pais já não nos amam mais. Nós achamos assim: pô, minha mãe deixou de me amar, minha mãe não quer nem saber de mim. Às vezes nós achamos que o nosso companheiro ou a nossa companheira também deixou de nos amar. E às vezes o diabo consegue lançar um dardo, ou uma seta inflamada, ou um sugestionamento, dizendo que até mesmo o seu Deus, o nosso Deus, não nos ama mais. Às vezes, irmãos, a coisa está tão atribulada que parece que Deus não está nos enxergando. Tem dias que parece que você, assim, tem dias que nós acordamos e parece que uma nuvem de escuridão caiu sobre nossas vidas e que nós não conseguimos enxergar um ponto de claridade à nossa frente. E com tudo isso, vai gerando uma série de decepções em nossa vida. E isso vai gerando uma série de questionamento e de desistência de tudo aquilo que Deus falou que é favorável para nossas vidas. De toda a promessa que Deus liberou, de tudo. Paulo ele vai dizer no livro de Efésios que Deus nos abençoou nas regiões celestiais, ou seja, já foi determinado, já foi liberado. Mas o diabo, o inimigo de nossas vidas, em todo tempo, em toda manhã, em toda tarde, em toda noite, ele vem lutando contra isso, ele vem tentando fazer com que nós venhamos desistir de tudo aquilo que Deus nos prometeu. E aqui em Israel, achava isso, que Deus já tinha esquecido deles. Ainda que Israel vivia, né, um momento delicado, um momento de, vamos dizer assim, de separação de Deus. Um momento de distanciamento. Quem nunca viveu isso? Nós, por diversas vezes, já vivemos isso, temos vivido muitas das vezes. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, nós acabamos caindo em si, retornamos à presença do Senhor. Ou seja, nem retornamos à presença, mas nos aproximamos de Deus novamente. Nós caímos em si e dizemos: não, peraí, tem um Deus que me ama ainda. Acende um sinal verde e diz assim: não, Deus te ama, cara. Mas em todo momento, irmão, nos dias de hoje, como a Joelma estava orando, e o André orou, e eu creio que muitas pessoas oraram,
Tem pessoas na Turquia, na Síria, ou até mesmo aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros lugares aqui do Brasil, achando que Deus se esqueceu deles. Deus não se esqueceu de nós. Deus, Ele não nos abandonou. A questão é que vivemos um tempo tão difícil, um momento tão delicado, que nós não conseguimos alcançar a dimensão espiritual do que está acontecendo sobre a face da terra. Porque, irmãos, acho que chegou um momento que é aquela palavra, eu acho que é Pedro, eu não lembro quem fala agora, mas diz assim: quem é sujo, suja-se mais, quem é limpo, limpa-se mais. Ou seja, quem é santo, santifica-se mais. O impuro continua se deleitando no pecado. Ou seja, chegou um momento de você parar e dizer assim: não, ou eu vou caminho reto, ou eu desvio para a direita ou para a esquerda. Chegou um momento que não tem como mais nós andarmos em cima do muro tentando escolher qual lado que vamos ficar. E é muito difícil, irmãos, porque em todo momento nós vamos ver pessoas que não têm um entendimento, dizendo assim: pô, mas calma aí, que Deus é esse que deixou isso acontecer? É o mesmo Deus que criou o homem segundo a sua imagem e semelhança e colocou ele no centro do jardim. É o mesmo Deus que colocou aquele homem e deu a ele todo o poder para que ele cuidasse daquele jardim, para que todos os animais fossem tementes a ele. É o mesmo Deus, irmãos, que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse é o único, não existe outro. Então, ou seja, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer, não tem jeito. A Bíblia ela vai dizer que o diabo, ele está ao derredor buscando a quem ele possa tragar. E não tem jeito. Eu estava olhando um vídeo esses dias e estava dizendo que foram soltos cavalos do Apocalipse. Irmão, se foram soltos, já foram soltos há muito tempo, porque a quantidade de gente que vem morrendo não é fácil não. Não é de hoje, irmãos. A Bíblia ela diz que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós veríamos isso, luta de pai contra filho, filho contra pai, mãe e tal, e sogra, e por aí afora. Mas a questão aqui, irmãos, o que eu quero trazer à sua memória hoje, é dizer para você que ainda que esses pensamentos venham, ainda que alguém diga para você, Deus nos esqueceu, Ele está dizendo aqui na palavra dele, Ele não se esqueceu de nós. E Ele dá aqui, ele faz uma simbologia com uma coisa muito importante, com a paternidade de uma mãe. Ele diz: haverá uma mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Qual mãe que se esquece do seu filho? Qual mãe que não tem compaixão do filho? Dificilmente o camarada pode ser o pior que for, a mãe ela continuará amando. E assim é o nosso Deus. Não tem jeito. A gente estava discutindo isso na escola dominical domingo. Não tem, irmão, não tem bonzinho, não tem bonzão, não tem ruim. Não. Deus, Ele ama todos. A questão é qual o caminho que nós vamos tomar. Às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu dos nossos. Não, Deus Ele não se esqueceu dos nossos. Possa ser que por causa da sua vida, Deus está cuidando do seu pai. Eu estava aqui sentado, Deus estava falando: o teu pai foi consagrado ainda no ventre da sua avó. E Deus não se esqueceu disso. Então tem coisas, irmãos, que às vezes o diabo, em todo tempo, ele vai tentar roubar a nossa esperança ou a nossa alegria. Com todas as dificuldades que nós passamos hoje, que parece que não é pouco para ele, ele ainda tenta roubar aquilo que nos dá esperança, que é a paternidade do Pai Eterno. Mas Deus, Ele vem dizendo hoje para você e para mim, Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de mim. Ele diz: eu tenho vocês gravado na palma da minha mão. Ou seja, você uma vez recebeu o Espírito Santo, ou seja, melhor, recebeu não, o Espírito Santo, pum, pairou sobre você, fez morada em você. Você está emblemado pelo poder de Deus. E isso o diabo ele não tem como roubar, ele não tem como tirar de você. Isso não tem como ele falar: não, eu vou apagar o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo ele está aceso no seu coração. O que nós precisamos, como eu tenho falado às vezes aqui, é que nós precisamos conhecer quem é a pessoa real do Espírito Santo.
Temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo é aquele que habita em nossos corações. É aquele que todas as manhãs nos fortifica. É aquele que todas as manhãs, por muitas das vezes, traz um pouco de ânimo aos nossos corações. Irmão, tá bom. Outro dia, eu conversando com a pessoa, e ela falou de sintomas de depressão. E depressão, às vezes, irmãos, parece que não é nada. Às vezes parece que não, isso aí, antigamente era só doença de rico, né? Hoje é doença de rico, doença de pobre, doença do mendigo, a doença de quem está no... doença de todo mundo, não tem jeito. Porque caíram em si, irmãos, que a depressão é simplesmente um espírito demoníaco que aprisiona a pessoa. E eu falei para esse camarada, falei, cara, não é, irmão, não, eu vou lá, vou fazer uma visita, só marcar. A pessoa ela tem que cair em si, irmãos, que ela não está abandonada e que ela não é a única do mundo que sofre com isso. Mas ela tem que entender e tem que ter alguém que explique para ela que tem um Deus zelando pela vida dela. E esse mesmo Deus, irmãos, que velava pelo povo de Israel, é o mesmo Deus que vela pela sua e pela minha vida nos dias de hoje. Então, por muitas das vezes, nós vamos acordar e vai bater algo em nosso pensamento, em nosso coração, tentando roubar, né, a nossa disposição de adorar a Deus. Ou tentando fazer com que venhamos desacreditar, ou tentando fazer com que venhamos desanimar de acreditar que Deus está com o controle das nossas vidas em tuas mãos. Muitas das vezes parece, irmãos, que você vai sucumbir, parece que eu vou sucumbir. Muitas das vezes nós acordamos e falamos assim, não estou aguentando mais isso. Não dá, eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Enquanto Deus está dizendo, não, caminha mais uma milha comigo. Enquanto Deus está dizendo, ora mais um pouco aqui. Enquanto Deus está dizendo, jejue um pouco mais. Enquanto Deus está dizendo, adore um pouco mais. E o inimigo está dizendo, não desista. Desista porque você está esquecido, não tem ninguém que te ama. Irmão, se tua mãe não te esqueceu, teu pai não te esqueceu, muito menos Deus. Deus não vai te esquecer. E ainda que o pai ou a mãe te esqueça, tem um Deus supremo, ou melhor, tem um Pai supremo que nunca vai se esquecer de nós. Ele diz que nós, irmãos, somos uma aliança eterna para Ele. Ele fez uma aliança conosco. Então hoje, ainda que vivamos dias complicados, dias difíceis, nós temos que dar glórias a esse Deus, porque Ele está aguardando as nossas vidas. Nós temos que dar glórias a esse Deus que não tem faltado alimento em nossa mesa. Nós temos que dar glória a esse Deus porque Ele tem não só guardado as nossas vidas, mas como Ele tem guardado os nossos irmãos, os nossos sobrinhos, os nossos entes queridos e toda a nossa parentela. Mas muitas das vezes, irmãos, como aqui para o povo de Israel, parece que nunca está bom. E aí a gente vai acordar e vai falar, Deus se esqueceu de mim. Eu quero te dizer que não. Deus, Ele não se esqueceu de você. Ele disse, Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Irmão, a Bíblia ela vai dizer, o salmista diz, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, não tem como Deus te deixar, irmão, não tem como você ficar desamparado. Uma vez que você veio a adorar esse Deus, uma vez que você se disponibilizou para conhecê-lo, para recebê-lo, ou melhor, deixar que Ele recebesse você, irmão, dificilmente você vai ficar desamparado. Irmãos, é claro, eu não estou dizendo aqui que nós não vamos passar por lutas, nós não vamos ter tudo isso, mas com Deus à frente de todas essas lutas. Com Deus à frente de todas as guerras. Com Deus à frente de todas as batalhas. Então, aparentemente, dá aparência assim, não, eu estou sendo derrotado. É como a Bíblia diz que o choro ele dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo arraiar do dia. Não tem jeito, irmãos. Paulo ele vai dizer, meus irmãos, que Deus ele nos responde, ou Ele está nos respondendo no tempo favorável. O tempo favorável da salvação é hoje, como o Senhor disse aqui. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei. Qual é esse tempo favorável? É hoje, o dia da salvação é hoje, irmãos. Não pode ser, não, porque eu vou deixar para amanhã, não, irmão. Não vou deixar para amanhã, não. Irmão, se
tem faltado algo na sua vida, diz: Senhor, hoje eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Hoje eu quero pedir para que o Senhor me faça entender o quanto o Senhor é meu Pai. Paulo vai dizer lá no livro de Efésios, ainda no capítulo 1, que Ele nos deu a condição de ser adotados como filho. Ou seja, não somos filhos da parte de Abraão, mas fomos feitos filhos pela graça divina de Deus Pai, através do sacrifício da cruz do Calvário. Hoje eu posso bater no peito e dizer: eu tenho um Pai eterno. Esse Pai se chama Deus Todo-Poderoso. Esse Pai se chama Deus Emanuel. Esse Pai se chama Conselheiro, Príncipe da Paz. Não tem jeito. Hoje eu posso bater no peito e dizer: ainda que pareça que eu estou só, eu não estou sozinho, porque Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Eu creio que o Senhor dará ordem aos seus anjos para me sustentar, para que eu não tropece com o meu pé em pedra alguma. Então, irmãos, nós temos um Deus que tem nos guardado. Aí ele vai dizer, aí ele continua dizendo: haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Está cheio de mãe aqui, né? Aí a mãe pensa assim: ruim eu esquecer do meu filho. Eu lembro que lá em casa era uma briga danada. Está aqui André, aqui minha irmã. Até pouco tempo atrás, a minha irmã lá em cima falou: não, tudo que é do André, que vem do André, minha mãe fica, guarda, não sei o quê. Mas não é, irmão. É amor de mãe, não é porque é o homem, não. O mesmo amor que minha mãe tem por mim, tem pela Andréia. Mas a Andréia falava: não, você gosta mais do André. Era aquela briguinha. Não, irmão, amor de mãe, irmãos, não adianta. O filho pode ser o mais carrasco que for, a mãe vai continuar amando. Outro dia a gente estava conversando com o Alexandre falou: irmão, não tem jeito. E o filho do cara, eu falei: meu irmão, é filho. Foi, Alexandre, não tem jeito, vai fazer o quê? O cara vai defender com unhas e dentes. Né, pastor? Vai deixar vir passar a mão? Não, né? Não tem, meu irmão, é a mesma coisa a Deus. Quando o leão, vamos dizer assim, o leão aqui que a Bíblia fala que está buscando a quem ele possa tragar o mel, o diabo, que ele se levanta contra a sua vida, Deus, ele está lá de cima olhando e está dando ordem aos seus anjos para te guardar. Quando o diabo ele se levanta dizendo: não, agora eu vou derrubar, o Senhor está dizendo: não, vai lá, o anjo, sustenta meu filho. Quando o diabo ele diz: não, agora eu vou matar, o Espírito Santo: não, agora eu vou dar mais vida. Presta bem atenção nesse profeta aqui, Isaías. Ele vai liberar uma palavra de morte para o camarada. Ele diz: põe a sua casa em ordem, que daqui a tantos dias você vai morrer. O cara vira para a parede e chora e diz: Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz, tenha misericórdia. Antes que Isaías saísse do pátio, o Senhor falou a Isaías: volta lá, cara, diz para esse cara que eu vou acrescentar mais 15 anos. Eu não quero só 15 não, eu quero mais. Né? Ainda estou novo. Outro dia eu falei: se eu não quero morrer agora não, calma aí. Passa agora não. Tem dias, irmão, a verdade é o seguinte: tem dias que nós acordamos dizendo: Senhor, estou cansado, se o Senhor me levar hoje, mas eu quero te dizer que ainda tem uma estrada para você seguir. Eu quero te dizer que você não está aqui à toa. Outro dia eu estava conversando com o pastor Marco, ele falou assim: André, presta bem atenção, quantos dos nossos amigos se foram? Eu falei: é verdade. E se Deus nos conservou em vida, é porque Ele tem algo a fazer através da minha vida e através da sua vida, é verdade. E se você está conservado em vida hoje, se você está respirando, se você está glorificando, é porque Deus ainda tem uma obra através da sua vida a fazer. Aleluia. Meu irmão, o que Deus está dizendo hoje é o seguinte: Deus está dizendo aqui para nós, Ele, além de já ter feito aliança, Ele quer quebrar maldições hereditárias. Deus mandou te dizer, meu irmão, assim: diz para o meu filho para não desistir do pai dele, porque eu vou quebrar algo que foi feito sobre a vida do pai dele lá no passado. Eu estava aqui sentado, Deus estava falando.
Então não desista, nós não podemos desistir, porque o nosso Deus é maior do que as trevas, o nosso Deus é maior do que todas as outras coisas, irmãos, que se levantam contra as nossas vidas. Toda aliança feita no passado que não glorifique a Deus, Deus pode quebrar hoje. Tudo aquilo de maldição, irmão, seja hereditária ou seja mandada, Deus ele pode anular, porque Ele é poderoso. Quantas pessoas, irmãos, que não veio de um berço evangélico, que não veio de um berço cristão, mas no meio do caminho se deparou com Cristo, não tem como. Uma vez deparado, uma vez confrontada por Ele, não tem, você se desarma, as cadeias são quebradas, as armaduras são despedaçadas, aí cai, irmão, as escamas dos nossos olhos e começamos a enxergar o nosso Pai Celestial. E começamos a entender que tem um Deus cuidando de mim e de você nos dias de hoje. Irmão, não é só de mim e de você não. Ainda que tenha muita gente que padeceu lá na Turquia. Aí nós temos que parar e pensar e ver quantas pessoas foram salvas. E quantas pessoas ainda estão sendo salvas. Porque é um tremor, irmãos. Eu estava pensando ontem, a gente estava vendo um repórter, estava falando, cara, imagine só. Um tremor de terra no Brasil, misericórdia. Misericórdia, irmão, não tem, sabe? É porque a gente não tem o tamanho da dimensão do ocorrido. Nós só estamos vendo pela televisão. Agora você presenciar, irmão, uma devastação dessa, igual ocorreu em Teresópolis, igual ocorreu em Brumadinho, é outra história. Eu e Joelma, nós fomos para Belo Horizonte, aí fomos lá no Museu Céu Aberto, passamos no meio do lamaçal, que quando eu falei, caramba, cara, como é que... Era lama para tudo quanto é lado. Agora você imagine, irmãos, as pessoas que estavam ali. Então tem um Deus cuidando. Ainda que vidas se percam, mas vidas foram salvas. Ainda que vidas desceram à sepultura, teve vidas que foram resgatadas da sepultura. Quando o diabo pensava que ele ia usurpar aquela vida, meu irmão, o mais interessante às vezes é assim, que pessoas que não são cristãs sobrevivem. E pessoas que são cristãs descem. Mas sabe o que acontece? Voltou para o seu lar. Voltou para a casa do pai. Aí a pessoa fala, mas peraí, não era crente? Meu irmão, não era crente não, é crente. E se encontrou com Deus eterno. Não tem outro lugar melhor, irmãos. Aqui só estamos aqui de passagem, peregrinando. Aqui é sofrência, aqui é luta, tem que trabalhar. Imagine só, para aí, pensa, tem que descer todo dia. Né, Davi? 6 horas da manhã, Davi? 6 horas da manhã. Aí outro acorda 8. Eu tenho, glória a Deus, trabalho dentro de casa. Eu, Ademilton também trabalha. Outro dia encontrei o Ademilton vendo, tranquilo, falei, está descansado. Não, trabalho aqui, cara, do lado. Eu desci e estou no trabalho, então eu fui abençoado verdadeiramente. Mas eu estava conversando com o rapaz hoje, ele falou assim, André, cheguei 1h da manhã em casa ontem, acordei às 4 para voltar hoje. Irmão, a terra é isso, é luta. Mas ainda que seja luta, é lugar de delícia, sabe? Porque nós temos um Deus que é abençoador. Você tem um Deus que traz alegria ao seu coração. Você tem um Deus que traz esperança. Você tem um Deus que não esqueceu de você, não se esqueceu do seu pai, da sua mãe, não se esqueceu dos seus filhos. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que você pode bater no peito e dizer assim, Senhor, em ti eu confio, porque eu sei que você me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu tenho certeza que 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu tenho certeza que um dia o Senhor vai me chamar, dizendo, porque foste fiel a mim, agora eu vou te mostrar a salvação. Ou seja, morada celestial. Então, se você tem clamado ao Senhor por isso, se você tem vindo aqui com uma intenção, irmãos, de buscar esse Deus, de buscar algo para a sua vida, para a sua família, eu vou te animar um pouco hoje. Tenha certeza que a sua oração está sendo ouvida. Irmãos, tenha certeza que Deus,
o que Ele tem para você vai além daquilo que você está imaginando. Vai muito além. Aí Ele diz: veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim, ou seja, você está gravado nas palmas da mão de Cristo, nas palmas da mão de Deus. E o melhor, os muros, a sua vida está sempre diante dos olhos de Deus. No dia que a missionária foi usada aqui, a missionária Ana, para mim, ela falou para mim: ó, o diabo queria. Você falou, e eu falei merda. Ela falou: Senhor, deixa eu morrer agora não. Misericórdia, esse Senhor vai infartar. Mas ela falou: o anjo do Senhor te sustentou. Irmão, você dorme, o Senhor está te guardando. Você acorda, o Senhor está te sustentando. Você sai, irmãos, aí vamos dizer, tem uma nuvem de glória sobre você. Você volta, irmãos, tem uma coluna de fogo a iluminar os seus caminhos. Você chega em casa cansado, estressado, aí tem o João, cadê? João Gabriel, que toma um banho de óleo. Aí eu falei: deixa. E aí é risada, aí alegra o coração. Tudo isso é bênção de Deus. A tua família é bênção de Deus. O teu casamento é bênção de Deus. Os seus filhos é bênção de Deus. O seu trabalho é bênção de Deus. A sua vida é uma bênção diante dos olhos de Deus. É por isso que você está aqui. Porque se não fosse, você não estaria mais. Então eu te convido hoje a se disponibilizar a adorar esse Deus. Amém, Sara? Amém, Giovana? Hoje eu lembrei da Giovana. A Giovana poderia estar aqui. Meu Deus, olha aí. Mas ela não estava não, porque eu falei: hoje eu ia experimentar ela, ver se ela era boa mesmo de injeção. Não estava não. Então, irmãos, Deus, com todas as dificuldades que eu e você estamos passando, eu quero te dizer, Ele é o nosso pastor. Eu vou te dizer que nada há de nos faltar. Principalmente o que não... Assim, eu tenho pensado muito nisso. Pode faltar o arroz, pode faltar o feijão, o ovo, pode faltar qualquer coisa. Só não pode me faltar a presença do meu Deus. E às vezes a gente falando assim, parece assim: não, está falando assim porque não faltou ainda e tal, mas não. Tem um momento de nossas vidas que nós caímos em si dizendo assim: a única coisa que não pode faltar em minha vida é a presença do Santo Espírito, é a presença do Pai Eterno. Irmão, porque imagine só, se para eu e para você que estamos aqui adorando já está complicado, aí você imagine para quem não está, para quem está sem esse Deus. Imagine para quem não tem esse Deus, irmão. Aí falta paz, aí falta alegria, e aí falta um monte. Por exemplo, tem um cara que vai lá no trabalho, e aí toda vez que ele vai lá é uma batalha só. E aí hoje eu liguei e falei: ei, fulano, estou precisando dos meus quadros, cara. Como é que é? O patrão está me cobrando. Mas eu falei: meu irmão, deu vontade de perguntar a ele: cadê o teu Deus? Deu. Mas é claro, a gente não vai afrontar e nem vamos humilhar ninguém, porque Deus ele não nos humilha, Ele não pisa sobre nós. Mas o que eu vi foi a falta de um Deus verdadeiro. Não, estou todo enrolado. Falei: cara, o cara trabalha dentro de casa, trabalha para si próprio. Como é que está todo enrolado? Então, irmãos, às vezes o que falta é o Deus eterno. Aí, porque o meu filho está assim, porque a minha filha, ela deixou os filhos comigo, porque um dia eu falei: peraí, meu irmão. Eu, com todas as minhas lutas, meu irmão, ainda tenho um pouco de paz e alegria dentro do meu lar. Eu, com todas as minhas lutas e dificuldades, ainda tenho paz e alegria no meu trabalho. Eu, com todas as lutas, irmãos, ainda tenho alguém que me perturbe dentro da igreja. Sara e Giovana, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, vamos ficar de pé, igreja. Amém? Eu quero te dizer hoje, igreja, você tem um Deus que é verdadeiro. Eu vou te dizer, foi como eu falei no início, eu não sei como você acordou,
Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu quero que você tenha uma única certeza, que tem um Deus que cuida de você, que se tornou seu Pai. Às vezes nós falamos, né? Eu aceitei. Não, Ele nos aceitou. Não é nada, né, Leon? Ele nos aceitou. Presta bem atenção, dava perdão. E quando eu achava que eu ia morrer, foi como eu falei no domingo aqui. Eu falava, não, eu mesmo falava para mim, não tem mais jeito não, estou esperando só a morte. Esse Deus me tornou, Ele me salvou. Então, como eu falei aqui, às vezes nós achamos assim, ninguém sabe o que eu estou passando. Ninguém sabe a dor que está dentro do meu peito, dentro do meu coração. Ninguém sabe da amargura da minha alma. Eu vou te dizer, Deus sabe. Tudo que você está passando hoje, tudo que você tem vivido, Deus tem visto. Agora, irmãos, Deus quer que você dê um passo para Ele. Vou te dizer, você fala assim, poxa, mas Deus está com as suas mãos estendidas para você. Aí você vai me perguntar, como assim, André? Deus está com as suas mãos estendidas para mim. Irmãos, é como foi dito pelo André, é fé. É aquilo que o olho não vê. É crença, é acreditar. E muitas das vezes vai ser necessário você ter um pouco de leitura bíblica para você entender o que é fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Não é esperar por aquilo que nós vemos. Hoje eu estou vendo aqui o meu irmão aqui. Ele pode falar, mas eu vou te dar 50 prata. Ele está falando que vai. Estou vendo já os 50 contos na mão dele. Estou já quase pegando mesmo. Ele falou que é só amanhã. Não, irmãos, a minha fé é aquilo. A minha certeza tem que ser aquilo. Não, ainda que ele não tenha prometido, eu creio que Deus vai fazer acontecer. É como Paulo fala, e Deus que dá vida ao morto e traz à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Ele traz a existência. Aleluia. E o que Deus quer trazer hoje para a sua vida é paz, é amor, é alegria, e colocar certeza em teu coração que Ele é o teu Pai eterno. É colocar certeza no teu coração que se foi feito algum pacto no passado, esse pacto está sendo invalidado hoje. Não tem jeito, se foi feito alguma obra maligna contra a sua vida, foi quebrada hoje, está sendo quebrada hoje. Ele diz, nenhuma ferramenta preparada contra mim não prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, o Senhor a condenará. Está aqui no livro de Isaías, só não me lembro o capítulo, acho que é 50 e alguma coisa. É aqui, é 50, eu acho, não lembro. Mas está no livro de Isaías. É o que Paulo vai dizer, irmãos, quando eu falei domingo. Ainda que eu viva na carne, como homem, ainda que eu seja ser humano, as minhas ferramentas de guerra, elas são diferentes de todas as outras. As minhas ferramentas de guerra são espirituais. Eu estou enxergando lá na frente. Enquanto quem está às vezes do meu lado está enxergando pouco, eu estou enxergando muito com Deus. Então eu quero te convidar a você colocar o propósito do seu coração que você entrou hoje diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Agora eu espero, ó Pai, pelo meu milagre. Então vamos orar ao Senhor. Deus, nós suplicamos a Ti, nós pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos erros, Senhor, pelas nossas falhas, pelos pecados pensados, falados e praticados. Mas Te agradecemos porque o Senhor nos tomou como seus filhos nessa noite. Nós Te agradecemos porque o Senhor gravou na palma das Suas mãos, aleluia, os nossos nomes. E o Senhor colocou em nós o Teu Santo Espírito, aleluia. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor prometeu, aleluia, nos dar
vida e vida em abundância. Glórias ao teu nome. O Senhor disse, ó Pai, que se nós crêssemos no Senhor e fôssemos obedientes a Ti, as bênçãos do Senhor nos acompanhariam. E nós cremos, ó Pai, que essas bênçãos têm nos acompanhado. Então nessa noite, ó Deus da glória, nós suplicamos a Ti e pedimos, ó Deus, Tu que sabe todas as coisas, o Senhor que sabe até mesmo as palavras que vai sair de nossos lábios, até mesmo antes que elas cheguem ao nosso pensamento. Nós pedimos a Ti, ó Deus da glória, haja em favor de nossas vidas e de nossa parentela. Pai, se houve algum pacto do passado, Senhor, se há alguma maldição, ó Pai da glória, do passado, Senhor, nós te pedimos, quebra em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, que toda cadeia, Senhor, que toda cadeia espiritual nessa noite seja quebrada para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, em o nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Assim como a Tua palavra diz, que ela própria é como uma marreta que esmuecia a pedra, que quebra a pedra, que faz a pedra um farelo. Nós pedimos, ó Pai, desça com essa marreta hoje sobre essa cadeia, sobre essa corrente, sobre esse dardo inflamado, sobre esse sugestionamento. Ó Pai, que nós devemos ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Que devemos ter, ó Pai da glória, aleluia, o capacete da justiça colocado sobre nossas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nenhum de nós ou de nossos parentes venha ficar aprisionado no passado ou no Egito. Ó Deus da glória, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o inimigo ele vem por um caminho, mas que ele bate em retirada por 7 outros caminhos. Então, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama, Pai, o Teu poder, da Tua glória, derrama sobre nossas vidas uma unção de renovo e transformação, derrama sobre nossas vidas, aleluia, uma nova unção, ó Pai da glória, para que possamos amanhã dizer, acordei e me alegrei no Senhor dos Exércitos, porque Ele é o meu Deus e o meu Pai eterno, aleluia. Deus eterno, Deus Pai, Tu és poderoso e nenhuma vida, Senhor, vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque hoje, aleluia, se nós cremos que o Senhor está agindo em favor da Tua igreja, oh Santo Deus, nós Te glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, oh aleluia.